todo mundo passa. É só não desistir. Sinto informar que isso não é verdade. A imensa maioria que começa a estudar para concurso público jamais será aprovada. E não é simplesmente porque elas desistiram. De fato, elas desistiram, mas elas não iam passar. E a razão está em erros simples, mas fatais, que a maioria comete sem perceber. Nessa aula eu vou revelar os 10 erros mais comuns na preparação para concursos e te ensinar como evitá-los. Cada erro que você corrige é um passo a mais rumo à sua aprovação. Então não fique entre os 95% que desistiram no meio do caminho e vamos juntos desvendar esse segredo de acelerar a sua aprovação. Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caires, nomeado em 3 áreas diferentes e hoje sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas e estou aqui para te ajudar a passar em concurso sempre direto ao ponto e baseado na ciência e aquilo que funciona na prática. Então, se você quer ser servidor, simbora comigo. Para a primeira parte dessa aula, eu vou falar sobre erros estratégicos, basicamente erros de planejamento. Então, o erro 1, obviamente, é não ter um planejamento claro. Imagine que você está tentando atravessar uma floresta para ir de uma cidade a outra, mas você não tem um mapa. A chance de você se perder e nunca chegar na outra cidade ou levar tempo demais é muito alta. Sem um cronograma é exatamente isso que acontece. Você estuda sem direção nenhuma e desperdiça tempo em conteúdos e que nem sempre são prioritários, tá? A solução para isso é criar um planejamento diário com metas realistas e prazos específicos. Então, você vai começar analisando o edital e identificando as matérias mais cobradas. Você vai dividir o tempo da sua semana de forma proporcional. Ou seja, você vai priorizar as disciplinas que têm maior peso. Quanto mais uma matéria vale na sua prova, mais você deve estudar essa matéria, beleza? O segundo erro que muita gente comete, eu acho inacreditável, é ignorar o edital. Tem gente que nem lê o edital, tá? A verdade é essa. E o edital é o mapa da sua prova. É nele que estão os detalhes importantes, como o peso de cada matéria. Tem também os tópicos que serão cobrados, o formato das questões, enfim, a lei da sua vida, o que vai determinar todo o seu estudo é o edital do seu concurso. Então, solução óbvia, antes de começar qualquer estudo, leia o edital todo com atenção. Ah, professor, mas é muito grande. Tem que ler. Pô, se você não consegue ler um edital, imagina as matérias. Então você vai procurar os pontos-chave, vai ver as coisas que se aplicam a você e vai usar isso como base para montar o seu plano de estudos. E aqui vai um bônus, tá? Tem gente que nem pode assumir e estuda para a prova, você acredita nisso? Às vezes o edital tem uma limitação de diploma, como exigir, por exemplo, que o candidato seja formado em contabilidade. Aí a pessoa está lá com um diploma de administração achando que pode pegar aquela vaga. Às vezes o edital tem limitação de sexo, tem limitação de altura, tem limitação de idade. Aí a pessoa vai lá, estuda, faz a prova, é aprovado e não pode assumir o cargo porque não leu a restrição que estava no edital. Então, por favor, não seja essa pessoa. E passando para o terceiro erro, é o excesso de fontes de estudo. Você já sentiu que está perdido tantas possibilidades de apostila, de videoaula, de livro, de curso? Pois é, isso acontece porque muitos concurseiros acreditam que quanto mais materiais, melhor. Mas a verdade é que na maioria dos casos isso leva à confusão e ao atraso nos estudos. E a solução é simples. Escolha um material de qualidade, de uma boa escola, confiável, atualizado. Essas assinaturas ilimitadas hoje são perfeitas para estudar para 99% dos concursos que existem por aí. E resista à tentação de ficar trocando de fonte a cada dificuldade. Cara, mesmo que você esteja achando difícil, mata aquele material. Inclusive, o psicólogo Barry Schwartz, no seu livro O Paradoxo da Escolha, explica de forma científica que o excesso de opções pode te levar à paralisia na tomada de decisões e à insatisfação com as escolhas feitas. Ou seja, quanto mais você olha material, mais você pode ficar paralisado achando que aquele negócio é enorme, que tem várias opções, e você também pode ficar insatisfeito com o que você já está usando, porque fica procurando sempre coisa nova. Beleza? Não faça isso. E agora entramos na segunda parte dessa aula, que são os erros relacionados à metodologia, ou seja, a como estudar. E vamos começar logo com o erro 4, que é o estudo passivo. Sabe o que é estudo passivo? É ficar que nem um zumbi estudando, só lendo, lá olhando videoaula e deixando aquilo entrar, ficar sublinhando o texto,
Tudo isso é como tentar encher um balde furado. Você até faz suas ações ali, você coloca alguma coisa ali, mas nada fica nesse balde. Então, a solução é usar técnicas de estudo ativo, como resoluções de questões, criações de flashcards, e isso é bom até para você se testar mais tarde com as questões que você mais errou, beleza? Isso nos leva ao quinto erro, é não fazer revisões. Sem revisar, o conteúdo é esquecido rapidamente. A curva do esquecimento de Hermann Ebbinghaus mostra que em poucos dias nós esquecemos até 80% do que aprendemos. Então, a solução é utilizar a repetição espaçada para revisar no momento certo. Para isso, você pode usar ferramentas como o Anki, que vão te ajudar a organizar suas revisões de forma automática. No Só Sei Passar, nós usamos o funil de questões, que para mim é a técnica mais eficiente de todas, porque ela torna as revisões super simples e automáticas. Você não precisa se preocupar, é só avançar que sua revisão vai estar lá sempre aparecendo. E aí, isso está ligado diretamente ao nosso sexto erro, que é desprezar as questões comentadas. Resolver questões sem entender os comentários é como caminhar no escuro. Você pode até andar, mas sem saber se está no caminho certo. O que estou te dizendo é, você errou uma questão, você tem que saber por que você errou. Ah, professor, vou procurar. Cara, aí lascou. Se toda vez que você errar uma questão, você tem que correr no material, procurar naquele monte de coisa porque que você errou, você não vai evoluir. Então, o bom é, errei, já tem um comentário embaixo, logo me explicando por que eu errei. Então, você vai dedicar tempo a estudar os comentários da questão que você errou e também das que acertou, para aprofundar o seu entendimento e te ajudar a identificar os padrões de prova, ok? Inclusive, há várias pesquisas sobre o tema. Uma pesquisa da American Educational Research Association indica que o aprendizado ativo pode aumentar a retenção do seu conteúdo em até 50%. Então, com essas estratégias, você transforma o seu estudo de uma besteira passiva para um processo eficiente e direcionado para os seus resultados. E se você veio até aqui, é porque esse conteúdo está te ajudando e a sua retribuição custa somente um like. Já deixe seu like nessa aula, porque você sabe que quem não deixa o like não é aprovado. E você não quer brincar com isso, certo? E assim chegamos ao terceiro segmento dessa aula, que são os erros psicológicos e de constância. Erro 7, muito comum, comparação com os outros. Obviamente, vendo rede social, você já sentiu que está atrasado, porque viu alguém dizendo que estudou 10 horas, que só estudou 3 meses e passou. Cara, nessa hora, comparar-se com os outros é um dos maiores inimigos da sua confiança. Então, a solução para isso é focar no seu progresso. A única comparação válida nesse momento é com quem você era ontem, tá? As redes sociais podem ser ferramentas úteis para você pegar dica, para você aprender, para você se informar sobre concursos que estão saindo, mas se você perceber que isso está só alimentando a sua ansiedade, começa a medir o seu progresso e se comparar somente com você mesmo. Você tem que estar melhor sempre, um pouquinho melhor, mas sempre melhor. E isso se relaciona muito com o nosso erro 8, que é ignorar a sua saúde mental enquanto você estuda. Muita gente acha que estudar 12 horas por dia é a única forma de passar. Cara, mas isso não é verdade. Isso vai te desgastar física e mentalmente. Concurso é longo prazo. Você até pode ter períodos de estudo altamente intenso, não é? Aqueles que precedem a prova. Mas, no geral, você precisa de uma rotina saudável, que você consiga sustentar por pelo menos 12 meses. Então, a solução é insira momentos de descanso na sua rotina. Pratique exercícios físicos, você pode meditar, você pode dar pausas no final de semana quando estiver se sentindo cansado. Enfim, tenha uma rotina que estudar faça parte da sua vida e que você consiga viver essa vida por um ano, ok? Hora do erro 9, não ter consistência. Galera, sabe aquele povo que estuda tanto num dia que no outro dia já não consegue estudar? Cara, isso não é sustentável. Sua solução é ter uma rotina, tá? Com estudos diários. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Ah, professor, mas eu não estou conseguindo, porque tá... Cara, se naquele dia é muito difícil, estuda meia horinha. Eu só quero que você... Uma coisa que vai te ajudar muito é estudar todo dia, ainda que 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos nos piores dias. Porque pelo menos você mantém o hábito do estudo. Isso no longo prazo é essencial. E agora, um erro que não é tão óbvio, mas muita gente, a maioria das pessoas comete, que é o erro de ter medo de errar questões. Cara, muita gente evita fazer questões porque tem medo de errar.
Porque, professor, meu percentual é baixo, eu só estou errando. Cara, nessa hora você não tem que medir seu percentual, você está aprendendo ainda. Evitar questões por medo de errar é como evitar treinar antes de uma maratona, porque você vai se cansar. Normal, errar é normal, faz parte do processo. E você, inclusive, vai encarar esses erros como seus aliados. Porque toda vez que você erra uma questão, esse erro te mostra exatamente aquilo ali você ainda não pegou. Então você para estudar de novo como revisão. Pronto. É bom sempre lembrar do mindset de crescimento, tá? Isso aí é um conceito muito difundido e criado por Carol Dweck, que é uma psicóloga da Universidade de Stanford. É essencial você entender que você não é o seu erro, que você não é burro porque errou ali. Isso é parte do processo, certo? Eu não sei isso hoje, mas amanhã eu vou saber. Você não é uma obra pronta, você está cada dia melhorando. Esse é o mindset do crescimento, tá bom? E agora que você conhece os 10 erros mais comuns na preparação para concurso, você está mais perto de ser aprovado. A aprovação é resultado de planejamento, consistência e estudo eficiente. Então, por favor, corrija esses erros e cuide da sua saúde mental, que você vai chegar muito mais rápido à vaga que você quer. E, inclusive, eu vou deixar aqui para você uma aula rápida de menos de 10 minutos para te dar aquela motivação extra. Nessa aula eu vou te mostrar como são as alegrias de ser o primo concursado. Sabe aquela pessoa da família que todo mundo admira? Então, será você. Só clicar aqui no link que está nessa tela e assistir essa aula, ok? Obrigado, galera. A gente se vê na próxima aula. Forte abraço.